Estamos falando um pouco sobre Êxodo, que é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e o seu caminhar até a Terra Prometida, passando por 40 anos de deserto. Nós estamos falando, a bem da verdade, até agora, do chamado de Moisés para libertar esse povo. Moisés é o cara que Deus escolheu para ir lá enfrentar o faraó, que era o grande manda-chuva de toda a história, e dizer que Deus tinha falado para ele que era para ele libertar o povo de Israel, deixar o povo de Israel ir embora. Até nos últimos dois domingos, que foram os primeiros domingos dessa série, nós falamos sobre esse encontro de Moisés com Deus. E do que significa ser chamado por Deus, diferente do que a gente pensa e do que é falado por aí. Geralmente pessoas, quando são chamadas por Deus, aparentemente elas pensam que estão indo por uma grande festa. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos ter uma profunda consciência do que é esse chamado, porque é complicado, é difícil, vai contra a nossa vontade, faz com que nós tenhamos que abrir mão de muitos sonhos, projetos, ambições, mas fazemos isso para a glória de Deus, porque vamos descobrindo, conforme a vida vai passando, que a vida foi feita para a glória de Deus, não para a satisfação das nossas necessidades. Se Deus vai satisfazer as nossas necessidades ou não, isso é problema dele. Ele é que tem que fazer isso ou não. Nós, servos de Deus, servas de Deus, vivemos para fazer a vontade do nosso Deus. Vivemos para fazer o que Deus quer. Claro que dizer isso numa sociedade consumista, egoísta, focada apenas no ser humano, onde constantemente você vê, obedeça a sua sede, faça a sua vontade, self-service, esse discurso não é muito palatável, mas é o discurso da palavra de Deus. Inclusive, esse discurso não é o discurso mais pregado na grande maioria das igrejas por aí. Porque numa grande parte das igrejas o discurso é 7 passos para a vitória, 10 segredos para o sucesso, e por aí vai. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que muitas vezes Deus planeja tempo de deserto para moldar o seu povo. Deixa eu dizer por que isso é importante. Isso é importante porque nós somos pessoas ignorantes que só aprendem quando o calo aperta. Quando está tudo bem na vida, a nossa tendência ao relaxamento é muito grande. E aí, então, nós começamos a passar por períodos de deserto, em que Deus começa a testar a nossa fé, o nosso amor a Ele, nossa família, nosso casamento, nossos projetos, nossos sonhos. Mas uma coisa importante, sempre que você passar pelo deserto, sempre, lembre-se de algo fundamental. Deus está lá com você. Porque automaticamente nós somos tentados a imaginar que quando passamos por dificuldades, Deus se distancia. Não é verdade. Não é verdade, porque a Bíblia, inclusive, nos dá mostras de que nos desertos da nossa vida, Deus está muito, muito mais presente do que qualquer um de nós possamos imaginar. Aliás, muito do que você é hoje, você é graças aos desertos. Muito do que você é hoje, do que você aprendeu, do que você de verdade sabe fazer, você sabe fazer e é pelos períodos de dificuldade em que Deus colocou a sua vida. Quem seríamos nós? Quem seríamos nós se a nossa vida fosse apenas um mar de rosas? Nós seríamos panacas, mimados, descomprometidos e totalmente alienados. O que você sabe de importante, você sabe porque em alguns momentos da vida, Deus tirou você de algum lugar, colocou você no deserto e disse: filho, vamos embora, caminha, eu vou estar com você, mas é deserto. Bom, antes da gente entrar no texto de hoje, algumas coisas importantes a gente tem que lembrar antes de olhar para a Bíblia. Lembre-se sempre que a Bíblia toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é a história de Jesus. Nunca leia a Bíblia sem se lembrar
que o personagem principal do livro todo é Cristo Jesus. Nós estamos olhando para a história de Moisés, mas Moisés não é o personagem principal. Nós estamos olhando para a história do povo de Israel no deserto, mas o povo de Israel no deserto não é o personagem principal. O personagem principal da Bíblia, de Gênesis 1 ao último capítulo de Apocalipse, é Jesus. Tendo dito isso, a gente vai lembrar que Moisés e Arão foram enviados ao faraó com a missão de libertar o povo de Israel da escravidão. Várias vezes, depois que eles vão efetivamente falar com o faraó, eles conversam com o faraó falando assim, olha, Deus falou para a gente vir aqui avisar para você, faraó, que é para você libertar o nosso povo e deixar a gente embora. E várias vezes eles conversam, dialogam, tentam a política da boa vizinhança, mas a Bíblia diz que faraó, isso você vai ver a partir do capítulo 4 do livro de Êxodo, que é o capítulo seguinte de onde nós paramos na semana passada, várias vezes faraó disse para Moisés e para Arão, não, eu não vou deixar. Faraó ficou tão bravo com essa história, ele ficou tão nervoso com essa história, que chegou uma hora que ele falou assim, olha, esse povo está querendo ir embora porque eles não têm nada para fazer. Cabeça vazia, oficina do diabo, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar pedindo que eles produzam a mesma quantidade de tijolos que nós temos pedido até agora, só que nós vamos tirar alguns materiais que nós cedíamos a ele. Agora, além de continuar a fazer a mesma quantidade de tijolos, eles vão ter que ir atrás do material para fazer isso. Aconteceu que o cerco contra o povo, por causa da mensagem da parte de Deus, dizendo que queria libertar o povo, aumentou. Foi assim, quando chega a mensagem de Deus, dizendo que ele tinha levantado um libertador, ao invés disso produzir automaticamente liberdade para o povo, produziu exatamente o contrário. Produziu mais opressão. Isso você vê lá em Êxodo 5, de 20 a 23, que é um texto que a gente vai projetar aí. Moisés e Arão tinham acabado de falar com o faraó, pedindo para o povo ir embora. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Porque logo depois que sai Arão e Moisés, os representantes do povo são chamados para que o faraó dê essa notícia que eu disse, dos tijolos que iam continuar sendo os mesmos, só que o material ia ser tirado. Eles iam ter que trabalhar muito mais para produzir a mesma coisa. Então, quando o povo encontrou Moisés e Arão, o povo disse para esses dois, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Notou a crise? Está todo mundo em crise. O povo está em crise porque Moisés e Arão foram falar com o faraó ficou bravo e penalizou o povo. Aí o povo ficou bravo, chega para Arão e para Moisés e fala assim, viu, vocês notaram o que vocês fizeram? Vocês vieram com essa conversa de que Deus vai libertar a gente, e aí agora o faraó ficou bravo com a gente, e ao invés dele brigar com vocês dois, tá brigando com a gente que vai ter que trabalhar mais. Tanto é que eles dizem para os dois, o Senhor os examine e os julgue. É o tipo de coisa mais ou menos assim, é o tipo da oração que o Senhor pese a mão sobre vocês. Aí, o que Moisés faz? Deus, se liga? Deus, o que está acontecendo? Não foi o Senhor que falou para eu vir aqui, falar para eles que o Senhor ia libertá-los? Agora eu venho e a vida deles vira essa bagunça? O Senhor não vai libertar esse povo? Sempre na Bíblia, quando nós olhamos para a obediência a Deus, nós notamos que a obediência a Deus e o simples fato de fazer o que é correto não lhe dá nenhuma garantia de facilidade. Nenhuma. Nós traduzimos teologicamente, nós temos uma expressão teológica muito forte para esse tipo de acontecimento, que é uma expressão teológica que você já deve ter falado várias vezes, e que você conhece muito bem, que é mais ou menos assim, quanto mais você reza,
É profundamente teológico isso. Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Alguém aqui nunca passou por isso? Tem alguém aqui que nunca teve essa sensação de é só começar a fazer o que é correto que o bicho pega? Eu não sei quanto a você, mas várias vezes eu pensei assim, só há uma alternativa para isso, não orar. Porque você começa a orar, começa a querer fazer o que Deus quer, começa tudo a desmoronar. E você é automaticamente tentado a fazer como o povo fez. Olha, fazer a vontade de Deus fica trazendo esse monte de complicação para o nosso lado. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado essa história. Essa é uma história que acontece desde o começo da Bíblia. Não espere facilidade pelo simples fato de você fazer o que é correto. Porque pessoas fazendo o que é correto, num mundo acostumado a andar de maneira completamente errada, acabam sendo uma ofensa. Imagine uma roda de amigos. Então vamos imaginar uma roda de homens, vai. As mulheres aí, tentem imaginar o que é isso. Uma roda de homens. Aí, sei lá, vamos pensar assim, um desses caras vai casar. Aí tá uma mesa de homens ali, aí um deles vai casar. Alguém tem a brilhante ideia de despedido de solteiro. Claro, é uma coisa meio natural no processo de evolução, eu acredito. Faz parte, Darwin previu isso. Um dia, seres humanos evoluídos estarão sentados numa mesa. Essa mesa está onde? Num bar. Veja como Deus está falando ao coração de vocês. Essa mesa é num bar, eles estão tomando cerveja, e comendo torresmo e amendoim. Então estão lá, mesa, torresmo, amendoim, e nessa hora, o nível já está tão complicado que não importa mais se é Brahma, Skol ou Lecker. Para você ver que ali já é aquele momento em que você entrega para Deus e vê o que acontece. Bom, alguém então tem a ideia de fulano aqui na mesa vai casar, vamos organizar uma despedida de solteiro. Eu odeio quando o professor faz isso, queria matar o cara. Bom, tendo dito isso, começam então a surgir as ideias maravilhosas do que deve ter na despedida de solteiro. Vamos lá. Quê? O Biratã. Fique registrado que não fui eu que disse que a primeira coisa que deve ter nessa despedida de solteiro é mulher. Não necessariamente as mulheres dos caras que estão na mesa. Porque aí fique registrado que o Biratã. Ah, sim, Então tem ali, mulher. Onde será que esses homens procurariam essas mulheres para serem convidadas para esta despedida de solteiro? Casas de caridade, vamos assim dizer, aquela coisa toda. Pronto. Resolvido o primeiro ponto. O que mais que teria nessa despedida de solteiro? Bebida. O que mais? Tem boate azul, uma musiquinha de fundo, tocando uma boate azul. O som da noite na boate azul. Ai, alguém já deve estar pensando assim com medo de falar, mas se é de espírito solteiro, já tem bebida e mulher, já tem tudo. Olha o Biratã assim, é verdade. Não, isso é verdade mesmo. O cunhado do Bira, veio falar todo mundo pra chácara. Bom, entre mentes,
Alguém se levanta nessa mesa e, tocado por Deus, diz assim: gente, eu acho que, moralmente, eticamente falando, a gente deveria abrir mão desse projeto e pensar em algo mais cristão. Porque esse negócio de mulherada, que não é a nossa mulher, numa despedida de solteiro, não é legal. Eu acho que isso não é algo autorizado pela Bíblia, e eu gostaria de sugerir que a gente abrisse mão disso. Essa pessoa fez o que é o certo? Fez o que se espera de um cristão? Qual é a chance dele não apanhar? Dele não apanhar. No mínimo, alguém que estava colocando a lecker, pensa, isso é lecker. Não vai fazer tanta falta. E joga na cara dele. Não é? Não imagine que desde as mais estúpidas e bizarras situações, até as grandes situações da vida, pelo simples fato de você falar o que você deveria falar e fazer o que você deveria fazer, as pessoas vão compreender, vão achar bonito, vão achar lindo e vão parar tudo que estão fazendo e dizer, realmente, ao invés de fazer uma despedida de solteiro, vamos fazer um culto. Não. Elas não vão fazer isso. Esqueça. Não aconteceu com Moisés, não vai acontecer com você. Pessoas no mundo em que nós vivemos, tomando posturas corretas diante de Deus e diante do próximo, vão sofrer perseguições. Porque é simplesmente assim que um mundo que não conhece a Deus reage diante das coisas de Deus. Provavelmente nós temos uma visão deturpada da Bíblia. E nós achamos que a Bíblia é uma história de romance em que tudo vai acabar muito bem, flores. Não, quando você olha para o cristianismo sério, muita gente acabou tendo que pagar com a própria vida por causa dessa história. A história de Jesus é uma prova disso. Bom, lembre-se que Deus não chama você para uma colônia de férias. Deus não está chamando você para um feriado prolongado, para que você viva a vida esperando as coisas acontecerem. Nós somos constantemente convidados a sair da zona de conforto, mas uma coisa importante, ninguém perde a fé na zona de batalha. Lembre-se que as pessoas só perdem a fé na zona de conforto. É na zona de conforto que nós vamos nos acostumando a ficar longe de Deus. É na zona de conforto que nós vamos nos acostumando a ficar distantes da igreja. É na zona de conforto que nós vamos nos acostumando com a nossa própria vida. Pessoas só perdem a fé na zona de conforto. Ninguém perde a fé na zona de batalha. Na zona de batalha, as pessoas podem perder a vida, mas elas não perdem a fé. No entanto, a fé é maior do que a vida. Bom, aí então, Deus disse para Moisés, avisa o faraó que por causa dessa ladainha dele não querer deixar o povo sair, eu vou mandar umas pragas. Aí eu fiz aqui a relação das pragas que Deus mandou para o povo lá, para fazer uma pressãozinha para Faraó deixar o pessoal embora. Vamos lá. Primeira praga, as águas do Nilo transformaram-se em sangue. Alguém aqui já bebeu água com sangue? Não, é ruim. É ruim mesmo. Eu já bebi água com sangue de picanha. Aí já tem gente pensando assim, não, essa eu já tomei. Segunda praga, rãs. Alguém aqui gosta de rã? Não aquela morta para comer, aquela eu também gosto. A rã pulando assim, você não é aquela coisa mais agradável. A Bíblia diz que o Egito encheu-se de rãs. Terceiro, piolho. Piolhos. Aí então estava o pessoal lá com as águas do Rio Nilo suja de sangue, depois enfrentaram rãs e depois uma infestação de piolhos. Quarto, mosca. Essa foi a primeira que não pegou os israelitas, tá bom? Porque até agora os israelitas estavam se ferrando ali também. A primeira praga que não pega os israelitas, para demonstrar que Deus estava com eles e não estava com os egípcios, foi as moscas. Mosca é chato pra caramba. Acabou o churrasco, porque não tem como você fazer com mosca. 5. Morte dos animais. Tudo que era animal foi morrendo, virou um relaxo. 6. Feridas purulentas. Alguém sabe o que explicar que são feridas purulentas?
Aquelas feridas que ficam, poeticamente falando, borbulhando pus. Aquelas que você espreme, sabe? Naquela época não tinha gás, e era um relaxo. Daquelas espremidas. E aí, já tinha as moscas também, vem lá, dá uma bebidinha no pus. Ficou um relaxo. Eu tô falando isso pra gente ter uma ideia de como é que tava o clima lá. Porque a gente às vezes olha e fala, mas era só uma praguinha. Imagina só, você tá lá com ferida purulenta, com as moscas sentando em cima, tendo que espremer aquele pus. Pus não cheira bem. E coçando o piolho também. Era uma coisa terrível. Depois, aí já amenizou um pouco, foi granizo. Deu uma amenizada, granizo. Para quem estava com ferida purulenta, um granizo até refresca, vamos assim dizer. Refrescada. O problema é que esse granizo aí acabou com tudo que era plantação e a iminência de fome começou a ficar meio grande, o pessoal ficou meio bravo. Algumas pessoas olharam e falaram assim, mas esse granizo quase acabou com tudo, mas sobrou algumas coisas. Oitava praga, gafanhoto. A Bíblia diz que o que o granizo não acabou, o gafanhoto veio e acabou com tudo. Aí estava o pessoal com ferida purulenta sem ter o que comer. Nono, trevas. Ficou tudo escuro. Não me perguntem como, mas ficou. Mas também, vamos pensar bem. O pessoal não conseguia ver nada. Mas também, talvez fosse até melhor, porque ficar vendo os feridos purulentos aí, né, você só ficava com o cheirinho. Trevas, a pessoa estava lá deitada na cama. Quando é que ela sabia que o marido chegava? O fedorzinho. Já ficava, não precisava nem. Até agora, nada. Nada. O faraó estava irredutível. Até que chega a última praga, que foi a decisiva. A morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo homens e animais. Vamos para o texto. Disse então o Senhor a Moisés: Eu enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Eu acho essa informação importante porque a única pessoa que não gostava de Moisés era o faraó. No entanto, quando você olha para a Bíblia, o que os egípcios pensavam de faraó? Eu não sei se você, que já leu esse texto, parou para refletir nessa informação. Mas a Bíblia diz que Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do próprio faraó e pelo povo. Moisés, que é o líder do povo que está lutando contra os egípcios, tentando a sua libertação, era bem visto tanto pelos egípcios quanto pelos conselheiros do faraó, que estava sendo ultrajado nessas pragas que haviam acontecido. Eu acho que uma coisa que nós não notamos é que as pessoas geralmente têm uma grave crise contra o cristianismo pela péssima informação que elas têm dele através de cristãos. Geralmente as pessoas são contra o cristianismo pela experiência terrível que elas já tiveram com alguns cristãos por aí. Eu conheço algumas pessoas, claro, que não gostam do cristianismo porque tiveram experiências ruins com Deus. Do tipo, oraram, Deus não respondeu, entraram em crise com Deus. Mas a grande parte das pessoas que eu conheço que tem crise com o cristianismo, tem crise com o cristianismo por causa de alguém que se dizia cristão e não agiu da forma como cristãos devem agir. Essa é a experiência da maioria das pessoas que vivem fora da igreja e de uma grande parte das pessoas que está dentro da igreja. Eu estou lendo um livro chamado Descrentes, e nesse livro o autor fez algumas pesquisas e ele elencou algumas coisas que as pessoas pensam de cristãos, de crentes por aí. Eu não sei se você vai concordar ou não com a pesquisa, mas é uma pesquisa feita com não crentes, com pessoas que não são da igreja, e perguntadas
o que elas pensam dos cristãos, o que elas pensam dos crentes, olha o que as pessoas disseram. Mais de 90% delas diz que crentes são hipócritas. São pessoas que falam e cobram muito dos outros aquilo que eles simplesmente não fazem. Outra coisa, eles dizem que crentes são julgadores. Crente gosta de julgar. Ele julga muito. Ele já olha para você com aquele olhar do tipo, você vai para o inferno. Eu sei que vai. E vai arder lentamente, cozido lentamente a 180 graus eternamente. Outra coisa, dizem que crentes são anti-homossexuais. E eu vou concordar com isso, porque a gente está nessa crise agora de anti-homossexualidade. Me parece que o grande problema é que a gente olha para a Bíblia e antes que a Bíblia fala contra a homossexualidade? Fala. Ninguém está dizendo que não. Mas me parece, segundo o discurso de alguns cristãos, que a Bíblia só fala disso. Que ela não tem outra coisa para falar. A Bíblia diz que a homossexualidade é errada porque ela é um desejo sexual, segundo a Bíblia, ilícito. Assim como é ilícito qualquer desejo sexual heterossexual que muitos têm e não admitem. Não é? Ou heterossexuais não têm problemas sexuais? Tem, não tem? Sei lá. Eu acho que heterossexuais têm sérios problemas sexuais. Mas me parece que nós somos condicionados a olhar a Bíblia. Quando a Bíblia fala de homossexualidade, parece que aquele texto cresce dentro de nós. E pior, a gente não vê que ali está dizendo que avareza é pecado, que inveja é pecado, que ódio é pecado. Eu conheço muitas pessoas que têm problemas com a homossexualidade. Mas eu conheço muito mais gente que tem problemas com a heterossexualidade. Muito mais. Muito mais. E se algumas pessoas vão para o inferno pelo simples fato, não considerando Jesus na história, se algumas pessoas vão para o inferno pelo simples fato de serem homossexuais, algumas pessoas então vão para o inferno pelo simples fato de serem heterossexuais. Porque nenhum e nem outro estão segurando o tchan. Se é que você me entende. Ou precisa ser mais claro? E é ilícito quando a igreja fecha as portas para alguém. É demoníaco quando a igreja fecha as portas para alguém. É demoníaco. Nada é mais nojento do que uma igreja que faz categorias de pecado como se uns fossem mais pecadores que outros. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus, que é feito por todos os pecadores, deveria ser feito em escala. Do tipo, ele morreu na cruz por mim, mas se fosse por fulano, devia ter morrido umas 3 vezes. Ele morre, ressuscita, volta para a cruz, morre mais um pouco, ressuscita, volta para a cruz, porque o pecado dele era maior. Isso é indigno. Isso é anticristão. Outra coisa é que eles dizem que cristãos são politiqueiros. Politiqueiro é aquela coisa assim, na frente uma coisa, ele faz coisas buscando o seu próprio interesse. E já vou avisar desde já. A quem interessar possa. Ano que vem é ano de eleição. E vai começar a nojeira tudo de novo. Igreja se vendendo, gente fazendo campanha política em igreja. Olha, eu vou te dizer, viu? Já começou esse negócio assim de, vou mandar uns negocinhos para você. Pode mandar. Qualquer um que quiser, o pessoal quer candidato, quer fazer, mandar negocinho aqui, projeto político aqui, pode mandar. Mande em várias folhas, porque deixa eu ver uma que eu já usei aqui, pera aí, aqui.
Mandem várias folhas, porque é interessante. A gente pode pegar o seu projeto, a gente faz isso daqui, enrola assim, ó. Isso aqui enrola, assim, dá uma dobrada. Isso aqui, você junta vários, isso aqui põe um óleo. Você põe um óleo, né? Risca um fósforo e põe uns carvão em cima para acender churrasqueira. É uma. Então o pessoal quer mandar projeto político para beneficiar a igreja, para dar terreno para a igreja. Pode mandar para a gente. Manda várias folhas. De preferência não mandar aquelas folhas de revista, aquelas lá dá cheiro. Manda sulfite A4, perfeito para a gente fazer os negocinhos aqui. Já guarda essa aqui, próximo churrasco aqui. Pode mandar para a gente. Outra coisa que eles dizem, eu não sei se você concorda com isso, mas essa foi a que eu mais concordei. Eles falam que crente é chato. Eu estava lendo esse livro falando assim, eles não sabem como é verdade isso. Eles falam que a gente é chato porque eles não conhecem a gente. Se conhecesse, eu conheço o crente. Ontem, por exemplo, eu estive num culto de 90 anos da minha avó. Minha avó fez 90 anos. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a minha família, a minha avó já era crente. O meu bisavô já era. Então a minha família é crente desde quando eu não sei quando. Mas minha família é crente, acho que até antes de Jesus. É a família que é crente faz muito tempo. Então eu já convivo com esse negócio de igreja há muito tempo. É muito chato. Crente é muito chato. Meu Deus, como crente é chato. Mais chato que crente, só pastor. Que é uma categoria tipo pós-doutorado da chatice adquirida. O crente, ele é assim, o crente, ele acha que ele existe para acabar com a sua diversão. Parece que ele tem essa missão na vida. Parece que ele confunde a predestinação, Deus nos escolher para salvação, como Deus escolheu você para ser o chato de todos os lugares do mundo. Do mundo. Crente é muito chato. É muito. É muito chato. Crente não tem senso de humor. Olha, crente não tem senso de humor. Eu conheci um crente que ele falou que depois que ele se converteu, ele não entendia mais piada. Na verdade, ele ficou burro. Porque a piada tem a ver com ironia. E a ironia é algo que você, para compreender, você precisa ser minimamente inteligente. É por isso que muitas das coisas que nós falamos aqui como ironia, as pessoas vendem como verdade, porque elas são burras. Não é? É por isso que a gente tem que ficar falando assim, olha, ironia, porque as pessoas burras não entendem ironia. Porque ironia pressupõe um pouco mais de perspicácia. Para você olhar e falar assim, eu entendi o que ele quis dizer sem falar claramente o que ele quis dizer. Então, você que está nos assistindo pela internet e fica nos criticando aos quatro ventos, seja menos burro. Isso não é ironia. Porque senão o burro vai pensar, entendi, ironia. Não. Essa parte não é ironia. Essa parte é assim um humor um pouco mais direto. Eles também dizem que crente é interesseiro. Que ele só faz amizade com você porque ele quer converter você. E eu acho isso uma grande sacanagem. Eu acho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho amigos de várias religiões e matizes. Se eu descobrir que um amigo meu, espírita, só é meu amigo porque quer me levar para o espiritismo, eu vou terminar a amizade com ele. Você não terminaria? Se eu descobrir que um amigo meu é amigo meu só porque o pastor dele disse que ele deveria ser amigo meu, ele nunca mais come pizza comigo. E eu tô cansado de ouvir gente dizendo assim, olha, você tem que ser amigo de não crentes para converter não crentes. Você tem que ser amigo porque ser amigo é bom. Se você vai convertê-los ou não, isso é responsabilidade de Deus. Porque quem converte os corações é Deus.
Nós somos chamados a ser como Moisés. Moisés era tido em autoestima pelo povo e pelos conselheiros do faraó. O problema do cristianismo é que cristãos não são tidos em autoestima, porque cristãos são hipócritas, julgadores, anti-homossexuais, politiqueiros, chatos e interesseiros. E já vou dizer desde já também, vamos já que já começou. Se você discorda da pesquisa é porque ou você é hipócrita, julgador, anti-homossexual, politiqueiro, chato, interesseiro, ou tudo! Ou tudo, ou tudo. Porque todo chato, ele fala assim, eu não sou chato. Aí todo mundo que está ao redor dele diz assim, eu já cheguei a falar claramente com uma pessoa, você é chato. Ela não entendeu. Ela achou que era ironia. Há um problema muito sério, quando nós, cristãos, não somos conhecidos por sermos seguidores de Jesus, seguidores da Bíblia e praticantes do amor. Que eu acho que essas características deveriam ser dadas quando perguntassem a nosso respeito. Quando perguntassem sobre cristãos, eles deveriam dizer: são pessoas que seguem a Jesus, são pessoas que obedecem à Bíblia e são pessoas que amam. Quando essas características não fazem parte da definição de qualquer igreja, esta igreja perdeu características essenciais ao próprio cristianismo. Moisés era um cara que estava lá para ferrar o Egito, e o Egito gostava dele. Essa é uma coisa aparentemente absurda, louca, mas aconteceu. Porque você pode falar qualquer coisa sobre Moisés, mas ele era íntegro. Tanto que ele arriscou a própria vida para a mensagem que Deus colocou no coração dele. Não se venda a esses rótulos estúpidos do cristianismo por aí. Aí alguém vai dizer assim, mas Jesus brigava com as pessoas. Jesus brigava com a elite religiosa. Com o pessoal do povo ele não brigava. Mas Jesus chegou lá e arrebentou os vendedores do templo. Era gente se vendendo à prostituição religiosa. A gente tem que aprender que aqueles que manipulam a fé para ferrar o povo têm que ser chicoteados. Mas a mulher adúltera na beira do poço precisa ser amada. Essa é uma distinção primordial no Evangelho. Deixa eu repetir. Gente que manipula religiosamente o povo tem que ser chicoteada. Como a Bíblia não me autoriza a fazer isso, eu oro para Deus fazer. Com todo amor cristão. Mulher adúltera. Mulher de 5 maridos na beira do poço. Esses precisam conhecer o amor de Deus. Porque o chicote já conhecem da sociedade hipócrita em que nós vivemos. E se não for a igreja a abraçá-los, quem vai? Quem vai? Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. A Bíblia aqui volta a um tema muito recorrente nela. Toda desobediência contra Deus, cedo ou tarde, gera morte. Esse é um tema recorrente na Bíblia. Toda desobediência contra Deus, cedo ou tarde, gera morte. Claro que automaticamente a gente lembra de Gênesis, quando Deus tinha dito para o ser humano não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, se ele pecasse, morreria. O ser humano comeu e morreu. Espiritualmente, porque ele se desconecta de Deus, fisicamente, porque o corpo começa a apodrecer, e eternamente, porque a Bíblia diz que eternamente, então, nós estaríamos longe de Deus. Toda desobediência contra Deus gera morte. E a Bíblia várias vezes vai dizer isso. E aqui nós voltamos a esse tema quando Moisés diz para o faraó,
como vocês desobedeceram a Deus, vocês pagarão com a vida dos seus primogênitos. O texto continua. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É interessante porque a história do povo começa a ser recontada a partir do momento em que Deus os liberta. Que eu acho que deveria ser uma coisa normal para a gente. Da gente aprender a contar a vida a partir do momento em que nós tomamos consciência da ação de Deus em nossa vida. É o que a Bíblia chama de um novo nascimento. Quando nós encontramos verdadeiramente a Cristo e nos submetemos a Ele, é como se a vida começasse de novo, do zero. Como se todas as coisas fossem feitas novas e nós pudéssemos viver a vida plena a partir daquele momento. É muito interessante, Deus chega para Moisés e diz: esse é um novo começo para vocês. O momento em que eu vou intervir na vida de vocês é o início de uma nova história. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Aqui nós temos uma parte fundamental da libertação da escravidão. Deus diz: vocês vão pegar um animal, e como é que tem que ser o animal? Sem defeito. Havia um princípio espiritual, há um princípio espiritual na Bíblia, que é: o pecado gera morte. E só há pagamento do pecado com sangue, porque o pecado custa vida. Para não ficar matando todo mundo, o que é que Deus fez? Ele fez uma regra que era o seguinte: então vocês vão pegar um animal sem defeito, vão colocar esse animal no altar, alguém vai rasgar a garganta desse animal, ele vai derramar sangue, e aquele vai ser o momento em que eu, através daquele animal, vou perdoar o pecado de vocês. E o povo tinha que fazer isso anualmente. Durante um momento específico, no ano, o povo ia lá, cada família oferecia um animal, aquele animal era morto, era sacrificado, no lugar do povo que deveria ser sacrificado porque tinha pecado. No entanto, o próprio Deus, que disse que deveria acontecer isso, veja o que ele diz lá em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11. Deus dizendo para o povo: no entanto, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. O que Deus está dizendo é: vocês acham mesmo que um animal morrendo resolve o problema de vocês? Vocês acham mesmo que a solução definitiva para o pecado que vocês cometeram é um animalzinho morrer no lugar de vocês? Deus diz: eu estou cansado de sangue de cordeiro, sangue de bode. Vocês estão loucos de achar que isso resolve a parada? Vocês estão achando que fazer 7 semanas de jejum, 7 semanas e não sei o que, resolve o problema de vocês? Vocês estão achando que ser bonzinhos, segundo os padrões de vocês, resolve o problema de vocês? Vocês estão achando que fazer 1 ou 2 boas ações resolve o problema de vocês? Vocês estão achando que fazer uma doaçãozinha aqui, uma doaçãozinha ali vai resolver a parada de vocês? Eu não tenho nenhum prazer nesses negócios, não. É por isso que Hebreus 9, 14 e 15 diz assim: quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, ou seja, perfeita a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, que é o pecado, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele, Cristo, morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, que é a história de Moisés.
O que Deus está dizendo é, o animal é uma simbologia fraca do que é real. Entende por que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque a Bíblia diz, mesmo que o animal seja sem defeito, é um animal. O princípio estabelecido é, apenas um sacrifício sem defeito pode agradar a Deus. Nenhum ser humano é sem defeito. Nenhum ser humano pode agradar a Deus, a não ser um, Jesus. Que é o ser humano que não nasce em pecado, porque nasce da virgem, e que não peca. Ele é o sacrifício perfeito. É por isso que é imprescindível que ele vá para a cruz para nos libertar dos pecados. É por isso que o nosso pecado é lançado sobre ele. É por isso que ele ressuscita para vencer a morte, quando Deus aceita esse sacrifício. E Hebreus diz, no mesmo livro que nós lemos, que o sacrifício de Jesus é definitivo, para que você não tenha que se sacrificar mais. A história da libertação do povo de Israel no Egito é a história de Jesus, numa simbologia ainda fraca do que haveria de ver. Porque Deus diz para o povo, peguem o sangue desse animal e passem nas portas. Onde houver o sangue do animal sacrificado, não haverá morte. A gente só não morre, não por causa daquilo que a gente faz. A Bíblia diz que a gente só não morre porque o sangue do Cordeiro marca a nossa vida. Deus olha para nós e se agrada de nós, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do sangue do Filho dele derramado em nosso favor. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa, nos lava. É como se o sangue de Jesus fosse derramado sobre nós e nós tomássemos um banho daquilo e ficássemos completamente limpos para toda a eternidade. Sinceramente, eu acho que quando nós começarmos a pregar mais sobre isso, o mundo vai olhar para nós com um pouco mais de simpatia. Porque até agora, depois de contar o evangelho para muitas pessoas, eu nunca ouvi alguém dizendo assim, horrível essa história. Horrível. Já imaginou se nós como igreja fôssemos conhecidos como pessoas que contam e vivem o evangelho? Já imaginou se nós como igreja fôssemos vistos como aqueles que não julgam, porque sabem que sem o sangue de Jesus estariam também perdidos? Assim como qualquer pessoa que vive nesse mundo. Já imaginou se nós, como seguidores de Cristo Jesus, tivéssemos a consciência de que a marca distintiva daqueles que seguem a Cristo é o amor a Deus, o amor ao próximo como a si mesmo? De verdade. Já imaginou se nós, como igreja de Jesus, fôssemos vistos como menos petulantes do que a igreja tem sido até aqui? De uma igreja que não se mistura porque considera os outros mais pecadores. E aí fica com medo de se contaminar com o pecado daqueles que são impuros diante de nós, que somos completamente puros, que temos bons princípios. Já imaginou o dia em que a nossa igreja for aberta de verdade a todo tipo de pecador, que entrando e sentando nos seus bancos não será olhado pelo canto dos olhos e por um coração duro? Já imaginou como será o dia em que a igreja e que cristãos abraçarão todos os tipos de pecadores com um abraço sincero para transmitir o amor do Pai? Já imaginou o dia em que a igreja conseguir descobrir que o irmão que saiu e gastou dinheiro com prostitutas não é pior do que o irmão que ficou em casa, bonzinho, bonitinho, mas odiando o pai, como na história do filho pródigo? Porque na história do filho pródigo, ninguém é bom, a não ser o pai, que tanto recebe com amor o filho que volta depois de fazer as maiores besteiras, como ama o filho que ficou em casa, mas está com raiva do pai porque o pai ama o outro. Já imaginou como vai ser lindo quando as pessoas, ao olharem para a igreja, digam, eles são parecidos com Jesus. Eles são parecidos com Jesus. Já imaginou como vai ser lindo quando as pessoas frequentarem a igreja sem medo da exclusão? Fazendo o que fazem porque amam a Deus,
e não porque querem obedecer uma constituição. Já imaginou? Eu acho que vai ser lindo quando nós obedecemos e sermos fiéis, não por causa de uma constituição, mas por causa da palavra, que é Cristo. Uma igreja convertida faz o que faz por amor a Deus, pelo reconhecimento de uma obra maravilhosa feita na cruz. Não para tentar constranger a Deus do tipo, Deus, viu como eu sou bonzinho? O Senhor tem que me abençoar. Uma igreja que vai adorar a Deus tendo 1 milhão no banco, seja ele azul ou vermelho. Porque, cá entre nós, essas cores fazem toda a diferença. Pelo menos no extrato bancário fazem. Não? O problema é claro que tem muita agência bancária gastando muita tinta vermelha com a gente. Mas não importa. Eu não quero seguir a Deus para ele mudar a cor do meu extrato bancário. De vermelho para azul. Eu quero servir a Deus porque um sangue foi derramado, ele era inocente. E me purifica de todo pecado. Porque Deus me ama. Porque Deus ama a igreja. Porque Deus ama muitos que estão fora da igreja e quer alcançá-los e usar a nossa vida para isso. Usar o evangelho para isso. Eu vou terminar lendo o texto como ele termina. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. É legal a mudança da história, não? O povo não queria deixar sair, agora fala: vai embora. Era egípcio empurrando egípcio para israelita para ir logo. E foi uma... É legal o negócio. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro. Porque essa é uma hora boa de falar assim, eu só saio se você me der um dinheirinho. Se você não me der uma prata e um ouro, eu fico aqui e o pessoal vai continuar morrendo. Na hora do desespero, era egípcio arrancando tudo que tinha, era Rolex, foram embora com o Rolex, ouro, era uma coisa maravilhosa. Bem como roupas. Certeza que já tem umas irmãs lá de Israel que olhavam para umas egípcias e falavam assim: gostei desse seu vestido. Toma esse vestido também. Os egípcios tudo indo embora pelada para casa. Foi aí que começou o carnaval. O Senhor concebeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Para a gente não esquecer essa história do deserto, um pouquinho à frente, nós lemos o texto de Êxodo 12, de 28 a 36. Lá no versículo 40, essa parte do texto termina dizendo o seguinte: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Sim, às vezes, a libertação que nós tanto esperamos demora. Às vezes, a libertação que nós tanto esperamos demora. Mas mesmo nesse tempo todo, Deus está presente. Mesmo nesse tempo todo, Deus
está presente na sua vida. A minha oração é que ele se faça real na sua percepção, para que você o veja. Ele está lá. Mas nós somos cegos. E a minha oração é que Deus desvende os seus olhos, para que nós possamos vê-lo em cada momento da nossa vida. Senhor, assim como o Senhor libertou o povo, ajuda-nos a compreender a libertação que o Senhor tem feito em nós em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a compreender a história de Jesus e a viver essa história de uma tal forma nesse mundo que as pessoas nos vejam como mensageiros do amor do Senhor e não da ignorância religiosa. Senhor, ajuda-nos a sermos defensores do Evangelho, não da nossa denominação. Senhor, ajuda-nos a sermos defensores do amor de Cristo. Senhor, ajuda-nos a não defender o ajuntamento, porque o ajuntamento não é a parte importante do teu reino. A parte importante do teu reino é o Senhor, é Cristo Jesus e o Espírito. Pelo Senhor nós vivemos. Nós não vivemos pela nossa igreja, vivemos pelo Senhor. Ajuda-nos a compreender isso, para que o amor ao Senhor e à tua obra seja a mola propulsora de tudo que nós fazemos, para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus. Amém.